Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos aprender sobre recurso especial e recurso extraordinário. A gente vai aprender as normas gerais, basicamente, o que o STF fala a respeito do tema e o que basicamente a Constituição diz a respeito desses dois recursos, tá? Os pormenores, como que você interpõe, enfim, isso é matéria de processo civil, eu não vou entrar muito no assunto aqui, tá? A gente vai tratar mais das súmulas, das regras gerais, do recurso extraordinário e especial, tá? Então vamos lá. Importante ressaltar que a gente tem dois recursos, né? Então, o especial e o extraordinário. O especial é lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e o extraordinário é no STF, no Supremo Tribunal Federal, tá? Eles estão no artigo 104 e 102, tá? Então, se você quiser dar uma olhada a respeito deles, tá na Constituição também, tá? Importante ressaltar, antes de tudo, que eles são recursos de cabimento específico, então eles têm fundamentação vinculada. Isso significa o quê? Que, diferentemente da apelação, por exemplo, o recurso especial e o extraordinário, você não pode tratar de uma gama de assuntos indefinidos. A Constituição vai dar especificadamente o que deve acontecer e o que você deve alegar nos seus recursos especiais e extraordinários. Então, não tem uma fundamentação ampla como a apelação, por exemplo, que pode tratar de diversos assuntos. O recurso especial e extraordinário, eles são recursos extraordinários, por natureza, significa o quê? Que eles não são para modificar a decisão. Eles visam um fim específico e só podem ser utilizados em determinados casos específicos, como a Constituição diz. Então, é muito difícil um recurso subir, a gente chama de um recurso subir, ou seja, chegar lá, ser admitido no STJ ou no STF, porque são diversos detalhes que, em geral, as pessoas não têm e não conseguem demonstrar nos seus recursos, tá? Então, é muito difícil um recurso subir. E apesar do STF, o STJ estar abarrotado de recursos, a grande maioria nunca sobe, para você ver como é um número de recursos imenso, porque já está abarrotado de recursos que sobe. Imagina o número de que não sobe. Então a maioria não sobe porque são diversos detalhezinhos que a gente vai aprender nessa aula de hoje, tá? Então, como eu disse, eles não se utilizam para rever decisão, eles só vão caber nas hipóteses elencadas na Constituição Federal. Então, tirando essas hipóteses, não cabe recurso especial extraordinário. O recurso especial extraordinário não é uma via de revisão, não é uma via para modificar a decisão, não é uma via por injustiça, por exemplo, que você esteja inconformado com aquela decisão, aquela sentença, tá? Nos casos específicos que a gente vai ver agora, e não cabe como se fosse uma terceira esfera para modificar ali o entendimento do juiz, tá? A gente vai ver isso agora. Então a gente vai começar pelo recurso extraordinário, que vem na ordem primeiro na Constituição, tá? Como eu disse, o recurso extraordinário, ele fica lá no STF, então ele vai direto para o STF e ele tem um prazo de 15 dias, tá? E vai caber nessas hipóteses aqui, ó, no caso da decisão, da sentença, enfim, contrariar dispositivo da Constituição. Ou seja, significa que ele, ao invés de aplicar a Constituição, aplicou indevidamente a Constituição ou interpretou indevidamente a Constituição, tá? Também, no caso da decisão, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Ou seja, lei ordinárias federais, leis complementares federais, leis, resoluções, decreto legislativo, enfim, não só na lei clássica ali, a gente pode ter várias coisas. Então, pode ter declarado a inconstitucionalidade daquela lei em detrimento de outra lei, por exemplo, tá? E pode ter julgado, essa decisão pode ter julgado válida a lei de ato do governo local contestado em face da Constituição Federal. Lembre bem, tá? Em face da nossa Constituição Federal, porque o STF, ele é o protetor da Constituição Federal. Quando se tratar da Constituição Estadual, não cabe recurso extraordinário, tá? Nem de lei de ato de governo local, tá? A gente vai ver uma súmula sobre isso. Então, aqui, nesse caso da julgar válida a lei ou ato do governamental local, manteve a lei e jogou fora a Constituição, o que é completamente errado, porque a Constituição está no topo do ordenamento jurídico, tá? Também, a decisão julgar válida a lei local contestada em lei federal. Quando temos uma decisão que julgou válida uma lei local, ou seja, a lei local foi invalidada, digamos assim, em face da lei local. Também cabe recurso extraordinário, tá? Então a gente vai ver agora, quando tiver esses requisitos, ou seja, a decisão tem que ter feito uma dessas 4 hipóteses, a gente vai ver o que tem que fazer para você conseguir, além de tudo, além de ter as hipóteses, passar esse recurso para cima, fazer ele subir, tá? Então não basta você
ter uma hipótese, por exemplo, a decisão julgou válida a lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição. Além de ter essa decisão que bate com os requisitos da Constituição, a gente tem outros requisitos que devem ser cumpridos também para o seu recurso subir, tá? Importante ressaltar primeiro que o regime, a admissibilidade recursal inicial vai ser feito pelo Tribunal de Justiça. Então, você vai interpor o seu recurso extraordinário e o presidente do TJ, do seu estado, vai analisar a admissibilidade inicial. Então, vai ver os requisitos básicos desse recurso aqui. Se ele não tiver os requisitos básicos, ele já fica aqui no TJ, ele nem sobe pro STF, tá? Então, esses recursos, tanto o especial quanto o extraordinário, esse requisito de admissibilidade, essa análise de admissibilidade inicial é feita pelo Tribunal de Justiça, tá? Aí, caso não tenha os requisitos necessários, ele nem vai pro STF, tá? Ele vai ser feito tanto no STF. Pode ser que o TJ analise e ache que tem os requisitos e lá no STF eles acham que não tem. Mas a análise inicial de admissibilidade é feita aqui no STJ, no TJ, tá? Então vamos lá. Então, vamos supor, num caso concreto, que o juiz declarou aqui, julgou válida uma lei de ato do governo local em face da Constituição, tá? Vamos supor. Tem um decreto que é inconstitucional, mas o juiz, o Tribunal de Justiça manteve a decisão do juiz que aquele decreto do prefeito lá é válido em face da Constituição. Aí o sujeito vai interpor um recurso extraordinário nessa hipótese. Vamos lá. Aí o que é o primeiro requisito para esse recurso extraordinário? Ele tem que ser tempestivo, ou seja, você tem que interpor no prazo determinado em lei, que é 15 dias. Então, a necessidade de respeitar o prazo. Esse é o requisito básico. Se tiver intempestivo, pode estar perfeito o recurso, ele não vai subir de jeito nenhum. Então, tempestividade, tá? Além disso, o pré-questionamento, ou seja, aquele tema que você está tratando naquele recurso extraordinário, ele deve ter sido analisado pelo Tribunal de Justiça ou pelo juiz. Então, é importante ressaltar isso, que o pré-questionamento é de suma importância. Então, em geral, o que acontece? O sujeito tem um juiz, o primeiro grau, ele sentencia, recorre, vai para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vai ter um acórdão. Daquele acórdão é feito um embargo de declaração. Esse embargo de declaração, ele visa especificadamente o pré-questionamento, ou seja, ele vai apontar omissões naquele acórdão, digamos assim, para forçar o tribunal a pré-questionar o assunto, para que ele possa recorrer lá para fazer o recurso extraordinário com base naquele assunto, porque se o tribunal não se manifestar jamais sobre aquele assunto, ele não pode recorrer, ele não pode fazer o recurso extraordinário por falta de pré-questionamento, tá? Então, em geral, o que acontece? O juiz sentencia, eles apelam, vai a apelação para o TJ faz um acordo e com base naquele acordo eles vão fazer um embargo de declaração. Aquele embargo de declaração vai visar o pré-questionamento, tá? Aí o Tribunal de Justiça vai tratar a respeito do assunto e daí vai poder ser feito um recurso extraordinário, tá? Então, é necessário enfrentamento da tese pela corte local. Então, caso, por exemplo, ele fale de X e a corte local não tratou de X, aquele recurso não tem pré-questionamento, então não tem como o tribunal tratar a respeito do assunto, nem aceitar um recurso extraordinário, tá? Agora a gente vai ver umas súmulas a respeito desse assunto, ó. Súmula 282. Essas súmulas aqui são todas do STF, tá? É inadmissível recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada, ou seja, ausência de pré-questionamento. Tá? O ponto omisso da decisão sobre o qual não foram apostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. É aquela questão. Então, é necessário que haja pré-questionamento. Ou a questão já está sendo discutida desde a primeira instância, não precisa embargos, né, nesse caso. Ou caso esse requisito que você queira rediscutir no recurso extraordinário não tenha sido aventado, você tem que embargar para poder que o tribunal trata a respeito do assunto, senão não vai ter pré-questionamento, tá? Então, essas duas súmulas aqui são aplicáveis direto, 356 e 282, tá? Agora tem o principal requisito que você vai ver nas provas, tá? Então, caso caia alguma coisa em recurso extraordinário nas provas, vai ser a repercussão geral. O que é repercussão geral? A repercussão geral é quando a importância daquela causa, ela
sobrepõe as partes. Por exemplo, eu estou tratando de um assunto que é muito mais importante e aquilo ali vai afetar muito mais gente do que a gente imagina. Então, é basicamente isso, repercussão geral. Ó, então, o requisito da repercussão geral só vai estar no recurso extraordinário. Então, não é necessário você apontar repercussão geral no recurso especial, tá? Muita gente faz isso, é um erro crasso, um erro ridículo, mas muita gente que faz. O repercussão geral só é presente no recurso extraordinário, então lembre disso, tá? E a necessidade é que você especifique exatamente o que é repercussão geral no seu caso, ou seja, muito advogado faz a preliminar de recurso especial, de repercussão geral no extraordinário e fala o que é repercussão geral, só que não é isso que deve ser feita a preliminar e deve ser demonstrado porque nesse caso que você está discutindo, por que aquele caso específico tem repercussão geral, por que aquele caso é tão importante politicamente, economicamente, socialmente. É isso que é repercussão geral. Então você não pode falar lá na preliminar, repercussão geral é isso, isso e aquilo. Não pode, você tem que demonstrar porque naquele caso concreto aquilo ali tem repercussão geral, tá? Então é importante que você faça uma preliminar. Então vai fazer o recurso extraordinário e antes de você entrar no mérito você vai falar preliminar da repercussão geral. A gente tem mitigado, o judiciário tem mitigado bastante essa regra da necessidade da preliminar. Pode ser feito no corpo do recurso, mas eu acho sempre melhor pôr em preliminar já para evitar algum problema, tá? Vamos lá. Ó, então a gente vai ver uma jurisprudência a respeito da repercussão geral. Não bastam, ó, como eu disse, não basta, portanto, que para ser atendido o requisito da repercussão geral, alegações genéricas a respeito do Instituto, como a mera afirmação de que a matéria controvertida tem repercussão geral. O tema gosta de importância econômica, política, social e jurídica. Ou seja, você tem que demonstrar, falar assim, a gente está discutindo que o fulano precisa de um remédio para câncer e está solicitando isso. Vamos supor, no exemplo aqui. Aí você vai falar na sua preliminar de repercussão geral o quê? Esse tema de medicamentos é um tema muito delicado que tem reverberações tanto econômicas, quanto políticas, quanto sociais e jurídicas, porque isso é um tema de direito fundamental, que ceder de remédios para diversos sujeitos pode afetar economicamente o Estado, é uma questão social porque isso demonstra como o Estado está com deficiência na área da saúde, jurídica, porque mexe com direitos fundamentais, enfim. Você vai demonstrar porque naquele caso que você está defendendo tem repercussão geral. É isso que você tem que fazer na sua preliminar de repercussão geral, tá? Agora a gente vai ver esse requisito aqui, que é recorrer de todos os fundamentos suficientes da decisão. Vamos supor que a decisão da qual você está recorrendo tem diversos fundamentos que sozinhos sustentam aquela decisão. Por exemplo, a decisão, você está recorrendo por causa do remédio e o juiz não deu o remédio porque vamos supor que foi demonstrado que tem outro remédio mais barato. E que você teve, sei lá, o sujeito não tem a doença. São dois, eu estou fazendo um exemplo esdrúxulo, enfim, são dois fundamentos daquela decisão que se sustentam por si. Então, por exemplo, se tiver o fundamento da doença, o remédio que tem o mais barato se sustenta. E também que ele não tem a doença sustenta a decisão. Então, são dois fundamentos da decisão que se sustentam sozinhos. E se você não recorrer desses dois fundamentos que se sustentam sozinhos, o seu recurso não vai ser admitido. Então, você tem que quando há uma decisão que os dois fundamentos se sustentam por si só, você tem que recorrer dos dois fundamentos. É isso que o STF diz, ó, súmula 283. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Então, é uma coisa bem difícil e técnica, então você tem que observar se daquela decisão recorrida não tem um fundamento que por si só sustenta aquela decisão sozinha. Se tiver, você precisa recorrer tanto de um quanto do outro, porque senão seu recurso vai ser inadmitido pela súmula 283, tá? Vamos lá. Agora a gente vai para as demais exigências do recurso extraordinário. Então, inicialmente você tem que cumprir a decisão tem que descumprir aqueles requisitos da Constituição, você tem que ter um recurso tempestivo, você tem que ter um pré-questionamento legal, então tem que ter sido tratado aquele assunto
pelo tribunal, você tem que ter a repercussão geral, então você tem que fazer a sua preliminar demonstrando porque seu caso ele vai repercutir política, socialmente, economicamente, juridicamente, então para fora daquele caso concreto. A sua decisão tem que ter, a decisão que você recorreu tem que ter sido recorrida em todos os seus fundamentos. Agora a gente vai para as demais exigências. Quais que são? São exigências gerais que a gente vai ver que você não pode recorrer nesses casos. Por exemplo, para simples exame de prova, não cabe recurso extraordinário. Ou seja, se você tiver uma decisão e você queira modificar aquela decisão, mas para isso você precisa de reexame de prova, babau, você não vai conseguir, tá? Então, para simples reexame de prova, você não vai conseguir rediscutir aquela decisão, tá? E por ofensa a direito local também não cabe recurso extraordinário, ou seja, como a gente viu anteriormente, veja bem a diferença. Vamos lá no começo. Aqui a gente julga válida lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição Federal. Então aqui houve uma prevalência do ato ou lei do governo local em face da Constituição. Aí beleza. Agora nesse caso que a súmula diz aqui, é um caso completamente diferente, porque na súmula 280 não houve violação da Constituição Federal em face daquela lei ou ato do governo local. Somente houve violação do ato ou do governo local. Então não há possibilidade de recurso extraordinário. Por quê? Porque o STF só se presta à defesa da Constituição. Então se o STF defende a CF. Ou seja, não há possibilidade do STF defender um ato de governo local. É completamente absurdo. Então, não há possibilidade desse recurso vingar, digamos assim, tá? Vamos lá. Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Então, se há uma discussão ali, às vezes é uma licitação, por exemplo, e daí estão discutindo o edital, a discussão de edital não cabe no recurso extraordinário, porque não tem nada a ver com a Constituição Federal. É uma interpretação de cláusula contratual, não tem nada a ver com a Constituição, então não cabe recurso extraordinário nesse caso, tá? É inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário. Então, quando couber qualquer outro recurso antes, não cabe recurso extraordinário, tá? Também é importante ressaltar que muitos erros acontecem de recurso extraordinário contra decisão monocrática. Contra decisão monocrática, cabe agravo interno, que é para jogar para o pleno. Ou seja, a decisão monocrática é só de um desembargador só, de ofício, e que ele vai fazer aquela decisão. Chega lá no tribunal, vai para o relator faz a decisão monocrática. Daquela decisão monocrática não cabe recurso extraordinário, cabe recurso agravo interno dentro do tribunal para você tirar daquele desembargador sozinho e jogar para o pleno do tribunal para que o tribunal decida. É daquele pleno, daquele acórdão do tribunal todo que você vai poder fazer um recurso extraordinário. Então você não pode fazer recurso extraordinário de decisão monocrática, tá? Então tanto quando é inadmissível recurso extraordinário, quando couber recurso ordinário, e também não cabe recurso extraordinário de decisão monocrática, tá? Olha lá, é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência da sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Essa súmula 284 é muito utilizada. Às vezes o advogado não consegue demonstrar no recurso uma fundamentação suficiente que demonstre o que está acontecendo naquela decisão. Por exemplo, essa súmula pode ser utilizada quando há uma argumentação genérica. Por exemplo, você vai apontar lá que houve ofensa ao artigo 5º da Constituição. Só que você vai apontar lá, houve ofensa ao artigo 5º, e você não vai fundamentar. Você não pode fazer essa argumentação genérica. Você tem que demonstrar, houve violação no artigo 5º, inciso 3º, por causa disso. Demonstra onde houve violação. Se você apontar uma violação à Constituição Federal, genericamente, você não apontou
você não fez a exata compreensão da controvérsia, você não demonstrou a exata a controvérsia jurídica daquele assunto. Então, cabe súmula 284 nesse caso, tá? Então, como você pode observar, é um recurso muito técnico, por isso poucos sobem. Então, é muito detalhezinho que você tem que observar. Essas súmulas não é necessário você decorar, mas quando você estiver fazendo um recurso extraordinário, é muito importante você observar as principais súmulas, porque muita gente cai em todas elas, tá? Então, assim, você tem que demonstrar bem a controvérsia e também não pode apontar uma violação genérica, caso contrário, você vai cair na súmula 284 também, tá? Súmula 286. Não se reconhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. No caso de, por exemplo, vocês têm uma jurisprudência firmada no STF e você recorre daquele assunto, falando que há uma divergência jurisprudencial, sendo que o STF já se pronunciou, já teve repercussão geral a respeito daquele assunto exato. Então, cabe a súmula 286 também nesse caso, tá? Então, quando o STF já se pronunciou, já firmou jurisprudência, muito dificilmente seu recurso vai subir, porque tem jurisprudência de sobra a respeito daquele assunto, tá? Não cabe recurso extraordinário por violação de lei federal quando a ofensa alegada for regimento do tribunal. Então, quando for regimento de tribunal, não cabe recurso extraordinário do assunto, tá? Então, você observe que é bem difícil o recurso extraordinário. Quando você for fazer um concurso público, o recurso extraordinário, o mais importante para você saber é a repercussão geral, tá? Quando você for fazer OAB, uma coisa assim, é mais interessante você saber um pouco mais da técnica, mas eles não vão cobrar súmulas pesado, eles não vão cobrar muito especificadamente. Agora, quando você for interpor um recurso extraordinário, aí é bom você saber e observar as súmulas, observar o caso concreto, porque é muito provável que você caia em alguma súmula, tá? Agora a gente vai para o recurso especial, tá? O recurso especial, ele é analisado no STJ, tá? Também tem o prazo de 15 dias, e é importante ressaltar desde o começo que as súmulas do STF a respeito do extraordinário também são aplicáveis ao especial no STJ, tá? Então, aqui é aplicáveis as súmulas do STF aos recursos especiais, tá? Então, a gente vai ver muitas vezes o STJ utilizando súmula do STF para negar seguimento a um especial, tá? Vamos lá. Então, quais que são os requisitos da decisão para que ela enseje um recurso especial? A gente vai ver agora. Contrariar tratado ou lei federal ou negar exigência. Então, ou seja, dar sentido inverso, negar vigência, não reconhecer, não aplicar, considerar legislação federal revogada. Lei federal de forma ampla. Então, todas as formas de lei complementar, ordinário, enfim, tudo isso cabe, tá? Julgar válido ato de lei de governo local contestado em face de lei federal. Então, por exemplo, o prefeito do município do interior da Bahia fez um decreto modificando a lei das licitações. Esse decreto, esse ato de governo local, em face da lei federal 8666, prevaleceu o ato de lei de governo local em face de uma lei federal. Então, é esse caso, por exemplo, tá? Atos administrativos de sentido amplo, sejam estaduais, distritais ou municipais. Não se contesta a validade de lei federal ao julgador que afastou a lei federal no caso. Der a lei federal interpretação divergente que lhe tenha atribuído outro tribunal. Aqui é o dissídio jurisprudencial que a gente fala. Ou seja, você vai ver que no teu caso é um caso tão controverso que, por exemplo, o Tribunal do Rio Grande do Sul decidiu de tal jeito, o Tribunal do Paraná decidiu de tal jeito, o Tribunal de São Paulo decidiu de tal jeito. Então, quando há uma divergência jurisprudencial de diversos tribunais, você vai alegar pela linha C, que é essa aqui, a linha C, e você vai falar pro STJ, olha, esse assunto que eu tô falando aqui, ele é divergente em todos esses tribunais. Tô juntando as cópias dos acórdãos aqui que demonstram essa divergência. Eu quero uma determinação de como deve ser interpretada essa lei nesse assunto. É basicamente isso, a linha C que você vai falar, tá? Agora a gente vai ver também os outros requisitos. Então, além da decisão ter feito uma das 3 hipóteses, o recurso tem que ser tempestivo, ou seja, você tem que ter interposto o recurso em 15 dias,
Basicamente a mesma coisa que o STF, o recurso extraordinário, em todos os recursos, e deve haver pré-questionamento, ou seja, o assunto que você vai tratar também deve ter sido tratado na corte local. Então, também você vai utilizar os embargos declaratórios para pré-questionar o assunto, tá? Vamos ver súmulas a respeito do assunto. A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende o requisito do pré-questionamento, ou seja, quando a gente está falando de acórdão, está falando de vários desembargadores. Então, vamos supor que vários desembargadores votaram e o relator foi voto vencido. Os outros não concordaram com o relator. Aquele voto do voto vencido do relator, ele não vale para pré-questionamento. Então, se só o relator que foi voto vencido tratou a respeito do tema X e você recorreu a respeito do tema X e não embargou a respeito do tema X, o teu tema X não está pré-questionado. Então, não vai subir o teu recurso, tá? Então, é basicamente isso. É inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada do Tribunal. Esse tema aqui, essa súmula 211, está bastante discutida por causa do novo CPC, tá? Então, observe ela com bastante cuidado. O que diz essa súmula 211? Basicamente, ela diz que, muito embora você tenha embargado, vamos supor que você vai discutir o tema X. Aí o acórdão que você vai recorrer, fazer um recurso especial, não tratou do tema X. Aí você vai falar assim, então eu vou embargar para questionar e eu conseguir interpor meu recurso especial, não é verdade? Então tá. Aí você embarga para você forçar o tribunal a tratar do tema X e aí você questionar o assunto e fazer o recurso especial. Só que mesmo com embargos, o tribunal não tratou do tema X. Aí essa súmula 211 diz que, muito embora você tenha feito os embargos, se o tribunal não tratou do tema X, não vai ser admissível o recurso especial. Essa súmula basicamente diz isso, e você tem que tomar bastante cuidado com ela, porque ultimamente esse entendimento tem mudado, tá? O novo tribunal, o novo CPC mudou esse assunto. Então, preste bem atenção desse assunto. É bom, em geral, você saiba que tem que pré-questionar. Mas essa regrinha aqui, eu acho melhor você ficar de olho nela, tá? Vamos lá. Repetir isso. Vamos lá. Demonstrar especificamente as violações. Como eu disse anteriormente, para você não cair na súmula 284, que também é aplicável aqui, a súmula 284 do STF também é aplicável no STJ. Então, para você evitar cair na súmula 284, quando você aponta assim, houve violação na 8666, a Lei Federal 8666, você tem que falar no artigo 2 da 8666 por causa disso, daquilo. Então, você não pode fazer uma alegação genérica. Muito difícil seu recurso subir com uma alegação genérica, porque senão você não apresentou a controvérsia que tem a respeito do assunto, tá? Então, quando você fizer um recurso extraordinário ou especial, faça uma alegação específica. Houve violação no artigo tal. Por quê? Por causa que o artigo da lei X tal, houve violação por causa disso, a decisão fez assim, e violou por causa disso. Não faça uma alegação genérica, houve violação no 866 por causa, sei lá, disso, tá? É muito difícil isso subir por causa da 284, tá? Então, se você fizer uma alegação genérica, provavelmente você vai cair na súmula 284, tá? Vamos ver um recurso, uma jurisprudência. Ó. Agravo em agravo de instrumento contra a admissão de recurso especial. O recurso especial que não aponta os dispositivos da lei federal como violados encontra-se deficientemente fundamentado, incidindo o verbete da súmula 284 do STF. Aplicáveis ainda os óbices contidos nos enunciados números 5 e 7 da súmula dessa corte, 282, 283 e 356 da súmula do STF. Subsistente o fundamento decisório agravado, nega-se provimento ao recurso do agravo. Então, o César Alsford Rocha, do STJ, falou que basicamente o mesmo que eu falei. Você tem que apontar, vamos supor, você falou que houve violação da lei X. Então você tem que falar, houve violação da lei X no artigo tal por causa disso. Você não pode apontar genericamente, senão cai na súmula 284, tá? Na linha C, vamos voltar lá nas hipóteses lá. Então a gente viu aqui as hipóteses que vão caber recurso especial. A gente vai falar da linha C aqui. A linha C a gente fala quando há uma divergência jurisprudencial, ou seja, há diferentes entendimentos de vários tribunais, tá? Quando houver, você pode interpor recurso tanto
pelas outras hipóteses e pela linha C, então você pode fundamentar houve violação de lei federal e houve divergência jurisprudencial, ou você pode fazer só pela linha C, tá? Não há possibilidade disso. Mas quando você for fazer uma hipótese da linha C, que é a divergência jurisprudencial, entre tribunais, vou colocar aqui para você se localizar, você tem vários requisitos que você tem que fazer na linha C. Então, quando houver divergência entre jurisprudências de vários tribunais, você vai fazer o seguinte: você vai ter que demonstrar que o seu caso concreto é idêntico ao caso que você está demonstrando que houve divergência. Por exemplo, eu estou apontando que os diversos tribunais tratam a respeito tem divergências a respeito de dar remédio de câncer para um sujeito. Então, por exemplo, o caso dos outros tribunais tem que ser, não precisa ser necessariamente remédio de câncer, mas tem que ser uma similitude fática, ou seja, deve ser um médico do SUS que pediu remédio para o sujeito. Então, deve ser médico de SUS, deve ser médico de SUS em todos os casos. Não pode ser um médico particular e nos outros casos um médico de SUS. Não pode ser uma doença rara que não tem remédio aqui e lá tem remédio. Então, tem que ser um caso específico. Por exemplo, se eu pedir na justiça a importação de um remédio que não tem aprovação da Anvisa, nos outros casos que há divergência jurisprudencial, também tem que ser a importação de um remédio que não tenha aprovação da Anvisa. Se for somente dar um remédio que tem aqui no Brasil, não é a mesma similitude fática, tá? Então, inicialmente, quando você for fazer uma divergência de tribunais, jurisprudencial de tribunais, o caso deve ser mesmo para os outros. Claro que não precisa ser o mesmo remédio, não deve ser a mesma doença, mas deve ser similitude fática, ou seja, deve ser basicamente a mesma discussão em todos os casos, tá? Além disso, você tem que transcrever os trechos do relatório e do voto dos acordos, realizando o cotejo analítico, ou seja, você vai fazer o seguinte: você vai dividir basicamente se faz assim, né? Tem vários jeitos, mas você pode fazer isso. Você vai dividir a tua petição em duas colunas. Em uma coluna você vai apresentar o seu caso, vai demonstrar lá fulaninho que é um remédio que não tem autorização da Anvisa, vamos importar. E você vai colocar o paradigma, que é o paradigma, que é o teu, e você vai pôr os outros que tem divergência, e você vai colocar lá, olha aqui, ó, esse aqui também é do Joãozinho que tem a importação no remédio da Anvisa. Então, você vai demonstrar, vai colocar em duas colunas e vai demonstrar que tanto o A quanto o B são iguais, os casos são iguais e houve uma divergência de entendimento entre os tribunais. É basicamente isso que você vai fazer. Esse é o cotejo analítico. Então, você tem que fazer o cotejo analítico, tem que demonstrar que tem similitude fática nos dois, tá? Olha, não se reconhece recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Então, quando houver... quando o tribunal já se firmou no mesmo decisão, no sentido do STF, quando o STJ já se firmou no sentido da decisão recorrida, não vai caber divergência, porque não há divergência. Já foi firmada a decisão, você que está apontando uma divergência, tá? Olha, pela simples interpretação da cláusula contratual, não seja recurso especial. Então, é a mesma coisa do STF, lá do recurso extraordinário. Então, quando eu tenho um contrato com um fulaninho e daí eu perdi na justiça, fui subindo, só sobrou o especial, eu quero rediscutir o contrato. Não cabe, porque para a interpretação de cláusula contratual não seja recurso especial. Agora, se houver um contrato que seja contrário à lei federal, tudo bem. Aqui não é simples cláusula contratual, interpretação do contrato, aí não cabe, tá? Mas se houver uma clara ali, um claro desrespeito à lei federal, tudo bem, tá? A súmula 7 é a que mais cai. Então, é a que mais acontece nos casos concretos, que é o quê? Pretensão de exame de prova não seja recurso especial. Muitos casos, a necessidade de análise de prova, e essa análise de prova não pode ser feita no recurso especial. Então, cai na súmula 7 sempre, tá? Essa súmula 7 sempre
cai. Então, quando você há necessidade de reexame de prova, não cabe. Muitas vezes cai os dois, súmula 7 e 5, porque às vezes a cláusula contratual, o contrato também é uma prova dos autos. Então, também a análise do contrato cai na súmula 5 e a análise do contrato é a análise de prova, cai na súmula 7, tá? Então, lembre dessas exigências. Súmula 3. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Então, vamos voltar aqui. Então, aqui nesse caso de dissídio, de divergência entre vários tribunais, dissídio jurisprudencial pela linha C, não vale, você não pode colocar vários acordos do mesmo tribunal. Então, há diferentes interpretações do Tribunal de Justiça do Paraná. Então, não, você tem que ter Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, tem que haver uma divergência entre vários tribunais, não um só, tá? É isso que essa súmula está querendo dizer. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não tem caráter protelatório. Isso é uma súmula muito importante, porque havia, antigamente, impedimento de vários recursos especiais, porque a parte que ia fazer o pré-questionamento através de embargos declaratórios, mas o TJ falava que era protelatório e ainda dava multa de 10%. Antigamente acontecia isso. Então, essa súmula veio para possibilitar que as partes tenham esse pré-questionamento para subir os recursos, para conseguir subir o recurso. Porque, às vezes, o tribunal realmente se furta de tratar daquele assunto. Então, essa súmula 98 foi de muita importância, porque se você interpõe embargos para pré-questionamento, o juiz fala que você está protelando, ainda te dá uma multa, né? Então, é quase um cerceamento, né? Então, essa súmula 98 tem muita importância, tá? Súmula 126. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Então, quando houver fundamentos constitucional e infraconstitucional, você obrigatoriamente vai ter que fazer um recurso extraordinário e especial. Essa súmula 126 e essa hipótese de interpor recurso especial e extraordinário é uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade. Por quê? A gente tem esse princípio da unirrecorribilidade é um princípio do processo civil que diz basicamente que cada decisão tem um recurso específico. Então, por exemplo, para sentença tem apelação, ou no caso de omissão tem embargos, ou para decisão monocrática tem agravo interno. Então, cada decisão para o processo civil tem um recurso correspondente. Só que há uma exceção, e a exceção é essa. Então, quando houver uma decisão que tem fundamento infraconstitucional e constitucional ao mesmo tempo, é a única hipótese no processo civil em que você pode interpor 2 recursos para uma decisão só. Tirando isso, sempre haverá um recurso para uma decisão, porque há só uma hipótese para cada decisão. Então, no caso da apelação, no caso da sentença, você vai ter uma apelação, por exemplo, tá? Então, essas decisões que têm fundo constitucional e infraconstitucional, você vai ter a hipótese da exceção do princípio da unirrecorribilidade, que é a possibilidade e até a exigência de você interpor recurso especial e extraordinário. Então, isso é uma exceção bem importante ao ao princípio da unirrecorribilidade, tá? Às vezes cai em concurso isso daqui, um concurso mais específico, mas às vezes cai, tá? Então, é basicamente isso. A gente não vai aprender exatamente como fazer um recurso especial extraordinário, a gente está aprendendo mais basicamente as súmulas. Para os pormenores, os tratos mais processuais, você vai aprender em processo civil, tá? Aqui a gente aprendeu mais as súmulas. Espero que você tenha entendido. É um tema muito pesado, é muito difícil, cheio de detalhezinhos, mas em geral, se você pegar o esquema aí, é fácil, tá bom? Muito obrigada e até mais.